Graça e paz, irmãos. Deus seja louvado. Vamos dar início a mais uma ajuda do alto, com o Espírito Santo de Deus nos abençoando e abrindo a porta para nós. Nós precisamos estar sempre em comunhão com o Santo Espírito do Senhor. E hoje eu gostaria de falar algo com vocês bem interessante, né? Que hoje se fala muito em Velho Testamento, Novo Testamento, o Antigo Pacto, Novo Pacto, enfim. Cada um usa o termo que for, que acha que é necessário. E é isso que eu quero falar com vocês, né? O que é um, o que é outro, por que se existe essa divisão, né? Do velho, do novo. Então, nós vamos falar alguma coisa que eu achei interessante sobre isso, né? Eu estava conversando com uma pessoa e nós estávamos falando realmente sobre isso, que ela me fez uma pergunta, né? O porquê que o judeu comemora de uma forma e nós de outra. Ele falou tem a respeito da Páscoa, né? E então nós entramos nesse mérito. Para a gente iniciar a nossa conversa, vamos buscar apoio na palavra de Deus em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 15 e 16. Vamos ler junto? Versículo 15. De fato, que nossos dias, quando Moisés é lido, um véu cobre seus corações. Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Amém? Glória a Deus pela palavra. Lá atrás, quando Moisés recebeu o pacto da lei, quando foi introduzido, Deus deu para ele as leis e deu um mandamento específico sobre isso. E retirou o pessoal lá da mão de Faraó, do Egito, e foi criada a Páscoa. A Páscoa é a libertação do povo hebreu, que saíram da mão do Faraó, e eles comemoram a Páscoa, o povo de Israel, dessa forma, né? Que é a libertação deles da mão do Faraó. Tá? Então, o velho pacto, que a gente chama de Velho Testamento, Antigo Testamento, enfim, o que acontece? Existe uma situação. Então, essa situação, ela foi física. Então, houve uma libertação física. Eles estavam escravos e foram libertos da mão de Faraó, né, do Egito. E a gente conhece as pragas, 10 pragas. Depois o Faraó, o exército dele todo caiu por água abaixo, no mar, e foram todos, morreram. Enfim, o que nós queremos dizer com isso? Quando foi instituída a lei, existe uma situação na lei, por ela ser física. Então, houve a necessidade de todo ano o sumo sacerdote fazer um holocausto para perdoar os pecados dele e do povo. Né? Então, todo ano é repetido isso aí. Então, as pessoas subiam, faziam tudo a entrega no templo, na época na tenda, depois no templo, quando foi construído, e assim era feito, né? Toda uma vez por ano o pessoal ia para Jerusalém e fazia toda essa entrega depois que foi estabelecido Jerusalém, tudo. Antes era no deserto, quando foi construída a tenda, e assim foi caminhando. Então, o antigo pacto, ele é colocado um véu. O que é um véu? Naquele momento, as pessoas não tinham acesso ao Criador. O pecado impedia a gente ter acesso a Deus. Então, na palavra de Romanos, no capítulo 3, no versículo 26, fala assim: todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Ponto. Mas aquele que crê, aí você vai em Marcos 16, mas aquele que crê e foi batizado, esse sim será salvo. Então, até então não tinha esse crer, né? Até então. Porque Jesus ainda não estava fisicamente no nosso meio. Então, todos estavam destituídos da glória de Deus. Então, não tinha acesso. Deus não compartilha com o pecado. Então, nós perdemos essa comunhão que nós tínhamos lá no Jardim do Éden. Nós fomos perdidos, dado ao pecado original, e isso foi retirado da gente. Beleza. Então, essa comunhão, como foi retirada, então havia a necessidade de o sumo sacerdote fazer essa entrega, essa renúncia, né? Fazer essa renúncia do pecado para que aquele ano fosse perdoado os nossos pecados. Aí o ano que vem da mesma forma e assim por diante, né? Porque, inclusive, o sumo sacerdote, nós todos éramos pecadores, né? Não tinha ainda vindo o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus veio e fez a obra do Calvário,
Aí a nossa Páscoa hoje, do cristão, é Jesus. É outra Páscoa, diferente da Páscoa judaica. A Páscoa judaica é a libertação deles, fisicamente, né, da mão de Faraó. A nossa libertação é espiritual, ou seja, houve uma libertação espiritual no qual o Senhor Jesus, através de Deus, fez uma obra, ressuscitou para quê? A comunhão voltasse, essa comunhão. Mas como? Fisicamente? Não, porque fisicamente existe até hoje, que é a de Moisés. Mas existe, quando Jesus fez a obra, o véu rasgou-se de cima a baixo. Para quê? Para a gente tivesse acesso ao trono do Pai. Como? Fisicamente? Volto a dizer, não. Espiritualmente, através do Filho querido e amado Jesus Cristo. Por isso que vem a passagem de Marcos 16, aquele que crê e for batizado, este será salvo. E quem não crê já está condenado. Crê em quem? No Senhor Jesus. Na obra que ele fez, que ele veio fisicamente, que ele veio como homem, veio na terra, fez a obra, enfim. O que nós estamos querendo dizer com isso? Existe uma grande confusão hoje em dia, né? Por que uma grande confusão? Não sei se é de propósito ou não, ou falta de entendimento, ou algum outro motivo que eu não quero entrar nesse mérito. Mas tem muita gente querendo voltar no velho pacto, né? Trazer em alguns ministérios esse velho pacto, fazendo as coisas que não condiz com o cristão. O cristão tem algumas festas, algumas coisas que não precisa fazer. Jesus já fez definitivamente, ele já cobriu os nossos pecados. Ou seja, ele já fez nós já fomos perdoados definitivamente por Cristo Jesus. Eu não tenho que ficar todo ano pedindo perdão. O perdão já existe. Então, o meu perdão é através de Cristo. Eu fiz alguma coisa errada? Existe o perdão, mas o perdão através de Cristo, não manualmente. Eu fazia entrega de holocausto, alguma coisa, os bichinhos, animal, sangue, nada disso. Já foi vertido o sangue verdadeiro do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus que não tinha pecado nenhum. Então, uma vez só ele fez, acabou, ele não tinha pecado. Não precisa ser feito de novo. Os animais são pecadores, tudo tem pecado, mas Cristo não. Então, essa foi a única vez e acabou. Então, eu não preciso ficar todo ano, eu tenho que pedir perdão. Espera aí, o meu perdão já existe. Eu tenho acesso ao perdão através do Filho querido e amado Jesus Cristo. E isso nós temos que entender. Então, existe hoje uma grande dificuldade de algumas situações que as pessoas confundem um pouco essa situação. Tem muitas coisas que no velho pacto, hoje, ela já não existe mais, porque Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é o nosso sábado. Cristo é o nosso descanso. Hoje nós descansamos no Senhor, né? Hoje nós descansamos em Cristo Jesus. Então, quando você entra em Cristo, você é uma nova criatura. Aquela criatura passada, velha, pecadora, que tinha obrigações para poder estar sendo perdoado por Deus, essa morreu. Eu passei pelas águas do batismo. Qual que é o simbolismo? Morrer e nascer de novo, né? Você desce as águas e levanta como uma nova criatura. Quando eu levanto como uma nova criatura, ou seja, o Senhor Jesus diz na palavra dele, a palavra diz o seguinte: dos teus pecados eu não me lembro mais. Ou seja, os meus pecados foram perdoados. Então, quem fez essa obra? Eu, pela minha obra, pela minha entrega, porque eu matei um bichinho e levei lá, porque eu tenho dinheiro, porque eu fiz alguma coisa. Não, se for assim, a obra de Jesus fica inválida. Então, toda vez que eu quero fazer alguma coisa para mostrar para Deus que eu estou arrependido, que não for através de Cristo, através do Evangelho de Cristo, da instrução que está na palavra de Deus, alguma coisa errada tem. Tem alguma coisa fora do contexto. Então, se eu tenho que voltar lá atrás, fazer de novo, matar, aspergir sangue, fazer algumas coisas que já foram colocadas lá atrás, então alguma coisa está errada. Então eu estou invalidando a obra do Calvário. A obra do Calvário foi definitiva. Tudo se resume na obra do Calvário. A lei inteira se resume em Cristo Jesus. A lei, ela veio revelar Cristo. E Cristo foi revelado, porque ele nasceu. A não ser que a pessoa não crê, aí é diferente. Mas aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, ele sabe que tudo aquilo
se fez novo. Então hoje nós temos uma nova vida. Hoje nós somos transformados numa nova criatura. Mas qual que é o grande problema e grande dificuldade? Porque nós confundimos e achamos que eu sou pecador, o meu pecado não foi perdoado. Sim, teu pecado foi perdoado. Ah, mas então por que está acontecendo isso, aquilo de mim? Por quê? Porque eu me afasto de Deus. Eu me distancio do Criador. Eu fico longe da palavra de Deus. Eu não consulto as Escrituras. Como diz lá em Oséias, no capítulo 4, versículo 6, claramente para nós, uma parte do versículo que diz o seguinte: o meu povo perece por não consultar a palavra de Deus, não conhecer as Escrituras. Então, isso faz com que a gente pereça ou esteja fora do plano de salvação. E quando eu estou fora do plano de salvação, o que acontece com a minha vida? A minha vida começa a dar errado. Então, o que acontece hoje? Grandiosamente no nosso meio. Tantas coisas que antigamente não existia no meio do povo de Deus, hoje está proliferando. Por que está proliferando? Porque as pessoas estão deixando de amar ao Senhor em primeiro lugar. Como a palavra de Deus nos diz em Mateus no capítulo 6, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu vos acrescentarei. Isso é um peso muito grande para as pessoas. Por quê? Hoje, dada a facilidade que tem no mundo, tudo que tem no mundo hoje, nós deixamos de buscar em primeiro lugar o Senhor. Nós estamos buscando em primeiro lugar a nossa luxúria, tudo aquilo que satisfaz a carne. O que é hoje? Por que Satanás, o inimigo das nossas almas, caiu para a terra e foi expulso do céu? Por quê? Por causa da soberba dele, por causa do orgulho dele. E hoje não está diferente no meio do povo de Deus. A soberba está muito alta, o orgulho está muito alto. As pessoas estão se deixando levar pelo orgulho, porque Satanás, o inimigo da nossa alma, colocou vários divertimentos, várias coisas que simbolizam a luxúria, o orgulho. E isso tudo disfarçado de um bem-estar, disfarçado de alegria, disfarçado de desejo, disfarçado de várias formas. E isso tem prejudicado muito o povo de Deus. O povo de Deus está deixando Deus de lado, deixando o Senhor Jesus de lado e começando a satisfazer mais o desejo da carne. Os desejos da carne estão falando muito mais alto. Por quê? Porque nós começamos a ficar longe, nós deixamos de orar constantemente. Nós deixamos de jejuar constantemente. Nós deixamos a leitura da palavra de Deus para ficar muito mais próximo da internet. Nós ficamos muito ligados nas redes sociais. Nós não colocamos um limite para nós mesmos. Peraí, eu vou fiscalizar, vou ver, vou me divertir, vou pesquisar, vou fazer, mas em primeiro lugar a palavra de Deus. Não. Quando sobra algum tempinho, eu vou para a palavra de Deus. Só que quando eu chego na palavra de Deus, eu estou esgotado, eu estou cansado. As minhas vistas estão cansadas de tanto eu ver aquela luz, aquela luminosidade. O que eu faço? Quando eu começo a ler, me dá sono. Eu caio, eu desanimo. A minha memória não está gravando alguma coisa aqui. A minha memória está ligada naquilo que eu vi. Eu não estou preocupado, eu estou lendo, mas eu não estou com uma reflexão aqui em cima. Na minha mente eu estou pensando no último recado que eu li, naquilo que a pessoa está esperando. Eu estou esperando a resposta de alguma coisa que eu pleiteei, alguma coisa que uma pesquisa, alguma coisa, ou um amigo que precisa passar um recado para mim, uma ligação que eu fiz, mas não foi atendido, um problema, uma dificuldade, tudo isso tem interferido no meio do povo de Deus. E isso é um caso sério. Isso é uma doença. Isso é uma enfermidade. E é uma enfermidade diferente da enfermidade física, que você vai no hospital, vai no médico, existe tratamento, existe a medicação. Não. Essa enfermidade é espiritual, que é a pior delas. Essa enfermidade espiritual só tem um remédio: palavra de Deus. Então, esse que é o problema. O tratamento, palavra de Deus. A solução, palavra de Deus. Então, é diferente do que você ter dinheiro, vai no melhor hospital, os melhores profissionais, eles vão fazer os melhores exames, você vai usar a melhor medicação, a mais último modelo que existe, a medicação que é a melhor que tem no mercado, você tem acesso a isso, você vai lá, compra, usa e cura. Ou não também às vezes, mas você tem acesso a isso. Então, isso é no plano físico, nós estamos falando no plano espiritual. Você foi liberto, você tem a liberdade. Por que você tem a liberdade hoje? Cristo, olha, quando ele fala aqui no versículo 16,
Quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. O que é o véu ser retirado? Aquela cegueira, aquela coisa que impedia de você ver Deus agir, que você impedia de ter acesso a Deus. Antigamente você dependia de um sumo sacerdote para chegar ao Senhor. Eu dependia de pegar um animalzinho, uma pomba, alguma coisa, levar uma oferenda para o sumo sacerdote, para ele, no meu lugar, ter acesso ao Senhor, ele só, mas ninguém. Hoje não. Hoje eu não preciso de nada disso. Hoje eu não preciso de imagem, não preciso de nada. O que eu preciso é reconhecer Cristo na minha vida, reconhecer que Ele está perto de mim e está me ouvindo. Se eu entrar no meu quarto, como diz lá, entrar em comunhão com o Espírito, Ele vai estar me ouvindo. Se eu estiver no meu carro, se eu estiver no meu trabalho, aonde eu estiver, e eu parar e clamar a Deus, olhar, pensar, voltar minha mente para Deus, Ele vai me ouvir. Por quê? Porque a obra já foi feita. Eu não preciso mais de intermediário. Eu não preciso mais de chegar ao Senhor de alguma maneira, com algum ritual, como algumas filosofias existem. Existe muita filosofia na Terra que impõe para você alguns rituais. Ritual, fazer alguma coisa, oferenda, enfim. Tudo isso nós temos que respeitar. Cada um na sua situação. Nós que somos cristãos, que somos derivados do Senhor Jesus Cristo, não temos essa necessidade, porque nós temos acesso ao trono do Pai através do Filho, pela obra que Ele fez para nós. Então, tudo que precisava ter sido feito, seja lá oferenda, o que você quiser chamar, Ele fez. Então, Ele tomou o meu lugar, Ele já morreu no meu lugar. O meu sangue, Ele já verteu o sangue no madeiro. Ele libertou, um sangue inocente. Então, hoje, pelas pisaduras dele, eu já estou sarado nessa comunhão do Espírito, Isaías 53. Então, eu tenho tudo aquilo que eu preciso, eu tenho hoje através do Filho querido e amado Jesus Cristo. Eu não preciso de fazer nada simbolicamente, fisicamente, ou eu preciso de dinheiro, fazer acontecer, nada disso. Hoje, o que vai acontecer é a minha renúncia, é a minha entrega, é meu arrependimento. Então, se eu me arrependo da vida anterior, se eu me entrego nas mãos do Senhor, o que vai acontecer com a minha vida? Automaticamente eu sou perdoado. Aí ele fala, como já falei para vocês, dos meus pecados ele não se lembra mais. Aí eu começo o quê? Um aprendizado para ter uma vida nova. Como se eu fosse uma criança. Então, quando eu venho para Deus, eu sou um bebezinho, uma criança. Vou aprender a caminhar com o Senhor. Eu vou cair, como uma criança. Ela cai, levanta, até firmar os passos. Assim somos nós. Até a gente conhecer as Escrituras, ela solidificar dentro de nós, já ter um alimento mais sólido, você já não fica mais com a papinha, com o leitinho, você vai ter um alimento sólido. A partir desse momento, você vai ser nutrido da maneira correta. Aí você vai começar a crescer na fé, desenvolver, até você se fortalecer de uma forma que você começa a dar frutos. Aí sim que é a evolução do ser humano como um cristão. O cristão, ele tem a função de dar fruto. Porque Jesus, na grande comissão, quando ele falou assim, ide por toda a terra e pregar esse evangelho da paz, curando e sarando, curando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e levando esse evangelho, esse aqui. Porque tudo Deus vai fazer. Se você estender tuas mãos em nome do Senhor Jesus Cristo, todo inimigo tem que cair por terra. Se você, em nome do Senhor Jesus Cristo, fazer uma oração, essa pessoa vai ser curada porque o Senhor Jesus Cristo que está na frente. Ele fez isso. Nós temos que interceder, mas nós não curamos ninguém. Ninguém cura ninguém. Quem cura é a unção que existe na pessoa. A unção de quem? De Deus. Através do Filho querido e amado. Então, nós, como está escrito no livro de Timóteo, nós vamos lá, tem alguém enfermo, chama os presbíteros da igreja, com ele ungir com óleo, fazer uma oração, e essa oração vai curar, porque a oração é dirigida a Deus, e Deus vai ouvir a oração e vai entrar com um processo de cura para essa pessoa. Tudo isso nós temos acesso, tudo isso foi colocado para a gente. Por que nós estamos perecendo? Por que está essa dificuldade hoje na Terra? Por que tem muitos ministérios com um sistema errado, achando que a Bíblia está desatualizada, achando que a palavra de Deus não é bem assim, questionando a existência de Jesus, questionando a existência de Deus, questionando tudo que está na palavra de Deus. As pessoas estão querendo hoje buscar pelo em ovo, querendo descobrir. As pessoas não estão olhando para o teu interior. As pessoas estão olhando só para o exterior. O exterior, quando você começa a olhar muito para o exterior, você vai ver falha em tudo.
Aí você vai ver falha na natureza, você vai ver falha no próximo, você vai ver falha na tua esposa, falha no teu marido, falha nos teus filhos, falha no companheiro, na escola, no pastor, no patrão. Todo mundo é falho quando você olha para fora. Quando você olha para dentro, aí você vai ver que você é o grande erro. Você é um pecador. Você é que precisa de auxílio. Você é carente de Deus. Aí você vai ver a verdadeira mensagem que está aqui no Evangelho. Quando eu olho para o meu interior. Quando eu tenho a humildade de reconhecer quem eu sou. Enquanto eu não reconheço quem eu sou, essa palavra perde o sentido. Tudo perde o sentido. Porque eu começo a olhar para o exterior. Eu me coloco na posição de Deus, eu me coloco na posição de um advogado, que é Jesus, ou às vezes do inimigo, começo a julgar e condenar as pessoas. Quantas vezes as pessoas são condenadas, julgadas, são colocadas de várias maneiras, erroneamente, porque não é dessa forma que é feito, né? Existe a orientação sobre isso na palavra de Deus, como se deve chamar a atenção, de que maneira, até aonde a gente pode ir, até onde, as pessoas que nós devemos orar, aquele que não cometeu pecado passivo de morte, que, né, esse, no livro de 1 João, ele fala, esse eu não peço que vocês oram, aquele que já está condenado, né, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, enfim, tudo está orientação. Tudo aqui dentro tem orientação para nós. O que nós precisamos entender é que nós vivemos hoje uma nova situação. Hoje, Cristo abriu a oportunidade para que tudo vá bem na tua vida. Cristo quer que você coma o melhor dessa terra. Cristo quer que você tenha um bom emprego, que você tenha moradia própria, que você tenha alimentação saudável, que você tenha veste saudável, que os teus filhos casem com esposas decentes e as filhas casem com maridos decentes, que o emprego seja saudável, decente, você tenha recurso para que você possa estabelecer uma vida digna. Lá no final da tua vida você está tranquilo, porque você fez jus para isso. Tudo isso é ensino. A palavra de Deus mostra o alimento que nós devemos, como nós devemos se alimentar, como nós devemos se vestir, como nós devemos se portar perante a sociedade, como nós devemos ser realista, como nós devemos agir perante a religião, de que maneira que nós vamos ser chamado. Por que eu sou chamado de cristão? Eu posso ser chamado de cristão? Eu estou dando exemplo para ser chamado de cristão? Eu estou seguindo as pisaduras de Cristo? Eu sou símbolo de Cristo na terra? Eu estou buscando o quê? Primeiramente o reino de Deus, para que as demais coisas venham? Ou estou buscando o contrário? Eu estou buscando as coisas primeiro para depois o reino de Deus vir. Aí está errado. A palavra não fala isso, não dá essa condição para a gente. Então, o que eu quero com essa palavra? Fazer um alerta para você. Nós temos que estar hoje, nós estamos chegando no final dos tempos. Nós não sabemos quando, se é amanhã ou depois, daqui 10 anos, 50 anos, 100 anos. A questão não é essa. A questão é que nós estamos sendo preparados para uma viagem. É como se você falar, vou me aprontar, porque a qualquer momento eu posso sair, alguém pode me ligar e falar, está pronta a tua viagem. Então tem que estar preparado. Nós temos que estar se preparando para essa viagem. A gente não sabe o dia que Jesus marcou, que Deus vai falar assim, vai lá e busca a minha igreja, salva o teu povo. Então nós temos que estar atentos sobre essas coisas. Por mais sinais que existam na palavra de Deus, o nosso entendimento às vezes é muito dúbio. Às vezes nós caímos em contradição, temos muitas dúvidas, começamos a ter direções diferentes, faz parte do ser humano. Não estou falando que está errado, longe disso. Independente se vai vir antes, durante ou depois, a questão não é essa, saber, não, você está errado, porque eu falo que é antes, isso é errado, porque vai ser no final. Isso não importa para a gente, isso é o de menos, o importante é eu estar preparado. Eu estou preparado, se ele vier agora eu estou preparado, se ele vier amanhã eu estou preparado, se ele vier daqui 10 anos eu estou preparado, 50 anos, não importa, se eu existir daqui 50 anos, eu tenho que estar preparado. Essa que é a função e a verdade dessa palavra de Deus. Então, o véu já foi rasgado. Cuidado para você não vir para o anterior, ficar, olha, Jesus está falando, o véu já foi rasgado. Cuidado com o que você está pensando, o que você está fazendo. Cuidado. Nós somos cristãos. O judeu é judeu. O islã é islã. O judeu é judeu. O cristão é cristão. As regras do judeu é uma. As regras do cristão são outras. Nós não podemos misturar. Nós não podemos achar que é a mesma coisa de um lado e a mesma coisa do outro. Não. Eles têm a situação deles que tem que ser respeitada.
o Islã tem que ser respeitado. Enfim, nós somos cristãos, temos a nossa situação perante Deus. Nós temos que fazer a nossa situação, não trazer outras coisas para dentro daqui. Nós não podemos ser contaminados. Não existe, nem eles também não, creio. Então, cada um na sua, né? Nós não podemos fazer dessa forma. A gente até brinca no nosso canal que tem de Speed Horse, que é um canal para empreendedores, para os empresários, que a gente sempre fala a mesma coisa, né? A águia anda com águia, a águia não vai andar com galinha, né? Leão anda com leão, leão não vai andar com cachorro, não vai andar com porco. Então, leão anda com leão. A mesma coisa, cristão anda com cristão. O judeu anda com judeu, o islã anda com islã. Cada um na sua, tem que ser respeitado. Não tem guerra, não tem inimizade, mas cada um tem a sua ideologia, cada um tem o seu pensamento, cada um tem a sua forma de ver. Cada um idealizou a maneira correta de adorar a Deus. Nós adoramos a Deus através do Filho, que nós acreditamos que é Jesus Cristo. Se eles acreditam ou não, é problema deles, não é nosso. Nós estamos na nossa fé. Eu tenho que basear e ser pautado na palavra de Deus. As outras não me interessam. O que tem em outro livro, é problema deles, é para eles. Para mim, é a Bíblia Sagrada. Então, todo tipo de atuação que eu preciso, eu tenho que buscar na palavra. O que eu estou fazendo, está dentro da palavra? Boa. Se estiver fora da palavra, está errado. Então, eu tenho que me resguardar dentro da palavra de Deus. Espero que essa palavra tenha ajudado você, dar alguma definição, há uma luz no fim do túnel, às vezes, né? Que Deus abençoe. Irmãos, nós estamos nas nossas redes sociais, que é o Facebook, o Instagram, Igreja Apostólica Casa de Deus Vivo. Temos postado bastante coisa ali. E no meu canal também, o nosso canal do YouTube, que é Pastor Ranieri Catalão. Faz sua inscrição lá, deixa seu like, toca o sininho. Tem muita informação, tem bastante coisa lá, você vai gostar. E eu quero que você dê sua opinião, fala com a gente. Dá sua opinião, algum tema, algum assunto que você quer que a gente debate, que a gente converse sobre isso, desde que esteja ligado à palavra de Deus, que nós não saímos da palavra de Deus. Assunto que não é da palavra de Deus, a gente procura evitar, para evitar conflito, ficar disse-me disse. Nós estamos sempre voltados para as coisas de Deus. Então, tudo que for ligado dentro da Sagrada Escritura e dentro da palavra de Deus, nós estamos abertos para conversar. Saiu fora disso aí, já nós não conversamos sobre isso para evitar conflito. E eu não quero conflito. Nós temos que respeitar a natureza de todas as pessoas, né? Então, eu quero que você, de novo, YouTube, nosso canal, Pastor Ranieri Catalão, faz sua inscrição. Nós estamos aguardando. Vamos orar? Deixa eu tomar um gole de água para a gente fazer a oração. A garganta seca, a gente vai falando. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos abrindo essa oração no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, que é fiel, santo e verdadeiro. Que a palavra de Deus seja perpetuada dentro do nosso coração. Que o Senhor Jesus Cristo, Papai do céu, mostre para a gente, como está escrito em Gálatas 5:22, o caráter dele. E que esse caráter seja colocado dentro de nós. Nos ensina a ter o caráter de Jesus. Que esse caráter seja a nossa vida de comunhão com o Senhor. Tira de nós as coisas que não provêm do Senhor. Eu sei que nós somos errantes, falhos, pois estamos na carne ainda, nesse mundo tenebroso, mas o Senhor tem nos guardado, tem nos ajudado. Tem muitos irmãos que estão perecendo agora com enfermidade, com doença, estão nos hospitais. Jesus, vai lá, dá um toque. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor pode resolver aquele irmão que está internado, aquele irmão que vai passar por uma cirurgia, aquela pessoa que está indo no lar agora com a dor nas cadeiras, nas pernas, na cabeça, no corpo, algum órgão do corpo não está funcionando bem, precisa de um transplante. O Senhor pode realizar esse transplante. O Senhor pode curar essa pessoa nesse exato momento, né? Essas doenças que são sem cura, o diabetes, o câncer, o Senhor é um estalar de dedo, está tudo resolvido. Então, quem está me ouvindo aí agora, que tiver com alguma enfermidade dessas que nós falamos, câncer ou diabetes, em nome do Senhor Jesus Cristo, recebe a tua cura. Recebe, seja curado agora em nome de Jesus. Eu tenho certeza que você vai receber a tua cura aí onde você estiver nos ouvindo, e essa cura vai entrar na tua vida, porque não é por mim não, eu não posso curar ninguém, mas o Deus que eu sirvo, em espírito e em verdade, nesse momento, através do Filho querido e amado Jesus Cristo, está te curando, está sarando a minha e a tua vida, em nome de Jesus. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas e colocadas sobre você, agora, nesse momento. Visita essa pessoa, visita o lar dela, visita a empresa dela,
dá clareza de pensamento, que a decisão que você for tomar agora na tua vida seja pautada na palavra de Deus, nunca no teu sentimento. Que a palavra de Deus seja o teu norte agora nesse momento, porque Deus é contigo, Deus é comigo, Deus é contigo, Deus é com todos nós. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre as nossas vidas. É o que eu espero e desejo em nome de Jesus. Deus seja louvado. Irmão, irmã, Deus abençoe. Fique com Deus.